Olá, Pai do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Hoje vamos falar um pouco sobre missionários, pois aqui no ministério que eu faço parte, tem muitos missionários fora do país. Mas será que o gestor presidente, ele cuida desses missionários iguais? Ou será que tem um tratamento diferenciado? É o que vocês vão saber hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Acontece que neste trimestre, esse quarto trimestre, estamos estudando sobre evangelismo. No caso, que o evangelismo ele chega até os confins da terra, ou seja, que seja evangelizado todos os povos. Mas hoje vamos tratar sobre os missionários. Será que o gestor presidente daqui trata todos eles iguais? Tem o mesmo cuidado? Tem o mesmo empenho pelas suas famílias? É o que vamos saber hoje. Acontece que na justiça, o gestor presidente, eles se engrandecendo diante do juiz, ele disse que esse ministério já está em 7 países e também comentou sobre a Argentina, que lá já tem mais de 70 templos. Então eu pergunto, ainda manda dinheiro para os missionários, pastor? Então quer dizer que um ministério com 70 templos não tem recursos para manter um casal de missionários? Mas acontece que ontem, dia 12 de novembro de 2023, eu estava na sala de aula e o professor que estava fazendo a explanação da lição, dando aula, então ele comentou um pouco sobre os missionários lá fora. E ele disse que o pastor cuida muito bem dos missionários desse ministério. Mas será que isso é verdade? Ele também disse que se fala muito que o pastor viaja muito, mas que o pastor, quando viaja, é para visitar os missionários, saber como eles estão, se estão precisando de alguma coisa. Ou seja, ele está preocupado com o missionário, com a sua família, o bem-estar deles. Vocês acreditam mesmo nisso? Então, se ele cuida tão bem assim dos missionários, então vamos falar sobre missionários que ele desprezou. Ou é? Mas ontem não foi ensinado que ele cuida tão bem dos missionários? Ontem, dia 12 de novembro de 2023, foi ensinado na Assembleia de Deus, em todo Pernambuco, a responsabilidade da igreja com os missionários. Título muito bonito. E o texto mais ainda. Vou ler dois textos. A introdução. Uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge e seus filhos, ou seja, a família. Os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam de se adaptar em uma nova realidade transcultural, para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com os missionários e sua família. Vamos ler outro texto. Está no segundo tópico. É o primeiro subtópico. O cuidado integral. Cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário,
Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida missionária, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física e social, ao acompanhamento pastoral, enquanto ele está no campo, com amor e respeito, para que possa superar as dificuldades internas e externas que surgirem durante o ministério. Muito bonito o texto, mas e na prática? Vocês viram que o gestor-presidente, ele cuida de todas essas áreas, inclusive financeira. Então, se é assim, então vamos agora para o assunto principal deste vídeo. Vamos começar pelo presbítero José Nelson. Este presbítero, o pastor enviou ele e sua família como missionários para cuidar de uma igrejinha em Itacuruba. Eu acho que o nome é esse. E que ali, naquele interior, que fica 466 quilômetros aqui da capital Recife, ou seja, um lugar muito pobre, humilde, e que aquela igrejinha seria cuidada pelo presbítero José Nelson e sua família com ação pastoral. Acontece que quando ele foi enviado para lá, foi-lhe prometido recursos, foi-lhe prometido que ele receberia uma quantia para cuidar da sua família, pois o pastor ele é muito generoso, como vocês viram eu lendo, e também falando que ele vai cuidar dos missionários, que ele visita os missionários. Mas o presbítero José Nelson, naquele lugarzinho muito difícil de se viver, ele ali trabalhando com sua família, conseguiu fazer com que após 15 anos, aquela igrejinha pequena ela foi se desenvolvendo. E ali começou a fazer uma igreja maior. Então começou a entrar dinheiro. Então agora vem o Templo Central fazendo uma ata. Que nessa ata os recursos iriam para o Templo Central, mas que o presbítero José Nelson, com ação pastoral, ou seja, como um enviado, como um missionário, ele teria um salário mínimo. Você acha mesmo que ele recebeu um salário mínimo em toda a sua vida lá? Não recebeu. Acontece que o presbítero José Nelson, ele adoeceu. Acontece que o Templo Central foi avisado e nenhum tipo de ajuda chegou. Acontece que ele foi piorando da sua saúde, a doença se agravando, que foi Alzheimer. E se precisou de um remédio, mandaram para o Templo Central o comunicado que estava precisando dessa quantia para comprar o remédio daquele missionário. Você acha que o Templo Central se comoveu? Acontece que o prefeito daquela região, vendo toda a dificuldade daquela família, ele deu um salário mínimo ao pastor para poder sobreviver. Mas ele continuou doente e com necessidade de remédios caros. Você acha que o Templo Central ajudou esse missionário? Não. Eu só sei o quê? Com o tempo, a situação dele foi se agravando a cada dia mais, e ele, já que tinha Alzheimer, acharam ele morto nos matos. Ou seja, ele foi desprezado, morreu como um indigente,